Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Miguel Strogoff, de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o capítulo de hoje. Capítulo 26. Tá avançando, né? As apreensões de Nicolau. Que será que vai acontecer? Miguel Strogoff podia enfim supor que estava absolutamente livre para ele o caminho de Irkutsk. Tinha já alguns dias de avanço sobre os tártaros que ainda permaneciam em Tomsk. E mesmo quando estes chegassem a entrar em Krasnoyarsk, não encontrariam os recursos que supunham ali existir. A falta absoluta de comunicações entre as duas margens do Yenisei obrigaria as colunas do Emir a perder naquela cidade o tempo necessário para se organizar um monte de barracas por onde pudessem A falta completa de comunicações entre as duas margens do Yenisei obrigaria as colunas do Emir a perder naquela cidade o tempo necessário para se organizar uma ponte de barcas por onde pudessem transpor um rio. Depois do deplorável encontro com Ivan Ogarev em Ishin, era a primeira vez que Miguel Strogoff se atrevia a respirar, chegando até a parecer-lhe que nenhum obstáculo iria opor-se à realização da sua empresa. A Kibitka, depois de ter caminhado obliquamente umas 15 verstas em direção a sudoeste, tornou a meter-se pela estrada principal. A estrada agora mudava de aspecto. De toda ela, a parte considerada por melhor é a que vai de Krasnoyarsk a Irkutsk. Os viajantes daqui por diante encontraram o terreno mais suave e muita abundância de sombras a protegê-los contra os rigores do sol, quando não são verdadeiras florestas de cedros e de pinheiros, cobrindo às vezes um espaço de 100 verstas de extensão. Daqui por diante desaparece a enfadonha imensidade da estepe, cuja linha circular se confunde no horizonte com a do céu, e começam a mostrar-se as ricas pastagens e os campos fertilíssimos. Todavia, esta próspera região não apresentava agora o mais pequeno sintoma de vida. Por toda parte, as povoações em abandono, sem moradores, os casais. Pelo caminho, não se encontrava sequer um só desses aldeões em que predomina o tipo eslavo. Era um deserto em toda a sua nudez, e de mais a mais um deserto decretado por ordem superior. O tempo estava belo, mas já o ar, muito fresco durante a noite, dificilmente aquecia com o calor dos raios do sol. Aproximavam-se os primeiros dias de setembro, e nesta região, elevada em latitude, o arco diurno diminui visivelmente sobre o horizonte. O outono dura aqui pouco tempo, se bem que nesta parte do território siberiano não esteja superior ao 55º grau de latitude, onde também ficam as cidades de Edimburgo e Copenhagen. Sucede até que às vezes vem frio inopinadamente depois do verão. É que não pode deixar de ser precoce destes invernos da Rússia asiática, durante as quais a coluna termométrica desce até o ponto de congelamento do mercúrio, considerando-se já como temperatura suportável as médias de 20 graus centígrados abaixo de zero. Nota do tradutor: o mercúrio congela a 32 graus Celsius abaixo de zero aproximadamente, segundo o que foi colocado no livro. Mas vamos aceitar que é isso aí. Se você tem outra opinião sobre o assunto, coloque nos comentários aqui embaixo. O tempo favorecia, pois, os viajantes. Não estava de chuva nem de trovoada. O calor era moderado e as noites frescas
Tanto Miguel Strogoff como Nadia sentiam-se bem de saúde, visto que depois da sua partida de Tomsk, um e outro tinham já posto a pouco refeito das pesadas fadigas. Por seu lado, Nicolau Pigassov nunca estivera tão bem disposto como agora. Esta viagem para ele era apenas uma viagem de recreio, uma excursão agradável, na qual ia passando as suas férias de empregado sem emprego. Decididamente, dizia ele, isto é muito melhor do que passar 12 horas por dia encarapitado num banco a fazer girar o transmissor. No entanto, Miguel Strogoff conseguira que Nicolau fizesse andar o cavalo mais depressa. Para chegar a esse resultado, dissera-lhe que Nadia e ele iam ver o pai, desterrado em Irkutsk, e que ambos tinham um imenso desejo de o abraçar o quanto antes. O cavalo da Kibitka devia sem dúvida trabalhar com moderação, uma vez que não havia outro para substituí-lo, mas, concedendo-lhe descansos repetidos, de 15 em 15 versos, por exemplo, talvez ele pudesse andar regularmente 60 versos por dia. De resto, o cavalo era forte e, devido à sua própria raça, muito apto para suportar longas jornadas. Pelo caminho não lhe faltavam suculentas paisagens. A erva crescia de todos os lados, abundante e vigorosa. Consequentemente, ficava bem demonstrado que se deveria exigir dele um aumento de trabalho. Nicolau acabara de se convencer com esses argumentos. Ficou até extremamente comovido ao saber que aqueles dois infelizes iam tomar parte voluntária no exílio do pai. Nada lhe parecia tão digno de simpatia como aquela dedicação filial. Por isso, com que ar de sincera jovialidade ele se voltava para Nadia, dizendo-lhe: Seja Deus louvado! Que satisfação não vai ter o Sr. Korpanov quando ver ao mesmo tempo os dois filhos, quando puder juntos, ambos no mesmo braço. Se eu for também a Irkutsk, e não me parece que haja nisso grande dificuldade, hão de dar-me licença para presenciar este primeiro encontro. Sim? E logo depois, batendo com a mão na testa. Agora me lembro que pesar não há de ele também sentir quando reparar que ele traga o cego, seu filho mais velho. Ah, como neste mundo as coisas que nos dão prazer andam a par com a que nos afligem e desgostam. De toda esta conversação, resultou finalmente que a Kibitka principiou a rodar com maior ligeireza, não devendo agora, segundo os cálculos de Miguel Strogoff, percorrer menos de 10 a 12 versos por hora. A primeira vantagem dessa proveitosa alteração foi que, a 28 de agosto, já os viajantes deixavam para trás o lugar de Balesk, distante 80 versos de Krasnoyarsk, e a 29 o lugar de Ribnisk, distante 40 versos de Balesk. No dia seguinte, depois de 35 versos de caminho, chegava a Kibitka, a Kamsk, povoação de alguma importância banhada pela ribeira do mesmo nome, que nasce nos montes Sayansk e é afluente do Yenisei. Esta povoação, com todas as casas de madeira pitorescamente agrupadas em redor de uma praça, era notável pelo grande campanário do seu templo, cuja cruz dourada resplendia agora ao sol. Devia ser bonito. As casas, porém, estavam também desabitadas, e a igreja absolutamente deserta. Nenhuma estação de posta em serviço, nenhuma estalagem em movimento, nenhum cavalo nas estrebarias, nenhum rebanho nos corais. As ordens do governo moscovita haviam se cumprido com extraordinário rigor. O que não pudera transportar-se fora completamente destruído. Ao sair de Kamsk, Miguel Strogoff preveniu seus companheiros de que, até se chegar a Irkutsk, só se encontraria uma pequena cidade de alguma consideração, Nizhny Udinsk. Nicolau respondeu-lhe que tanto sabia isso que até podia certificar existir ali uma estação telegráfica. Por conseguinte, se Nizhny Udinsk, a semelhança de tantas outras localidades,
estivesse igualmente sem moradores, Nicolau estava bem decidido a ir a Irkutsk, onde poderia reassumir as suas ocupações oficiais. A Kibitka pôde atravessar a val e sem grande dificuldade a pequena ribeira existente diante de Kamsk. De resto, entre o Yenisei e um de seus maiores afluentes, o Angara, que banha Irkutsk, já não havia a recear o encontro de qualquer outra grande corrente, a não ser talvez a do Dinka. Por este lado, a viagem não tinha de sofrer nenhum atraso. Do Kamsk ao mais próximo lugar, a distância foi aproximadamente de 130 verstas. Diga-se, porém, que o cavalo não deixou de ter pontualmente as respectivas horas de repouso, sem o que, ponderava Nicolau, os viajantes se expunham a receber por parte dele alguma justa reclamação. Tinha-se combinado que, percorridas 15 versos, se daria descanso ao cavalo, e quando se estabelece um contrato, ainda que com animais, a boa equidade manda que se lhe respeitem à risca com as diferentes condições. Você também concorda, não é? Fica um mistério. Depois de passar a pequena ribeira de Biriunza, a Kibitka chegou a Biriosinsk na manhã de 15 de setembro. Nicolau, cujo pecúlio de provisões se ia esgotando, logrou felizmente encontrar aqui umas 12 pogachas, abandonadas dentro de um forno. A pogacha é uma espécie de bolo preparado com gordura de carneiro e uma grande porção de arroz cozido em água. Este feliz achado veio muito a propósito reunir-se à reserva de Kumis, de que a Kibitka estava suficientemente abastecida desde a sua saída de Krasnoyarsk. No dia 3 de setembro, depois de os viajantes terem jantado e descansado por algum tempo, recomeçou-se de novo a marcha. A distância que os separava de Irkutsk era atualmente só de 500 versas. Nenhum indício, por enquanto, assinalava a aproximação das avançadas tártaras. Miguel Strogoff tinha, pois, razão em supor que a sua viagem se realizaria sem novos obstáculos e que no fim de 8 dias, no máximo 10, estaria na presença do grão-duque. Ao sair de Birinsinsk, saltou uma lebre de um lado para outro da estrada a curta distância da Kibitka. Ora essa, disse Nicolau. O que é? Perguntou prontamente Miguel Strogoff, como homem cego a quem menor ruído basta para pô-lo de sobreaviso. Não vês, diretor, que o Nicolau, cujo rosto de prazenteiro se tornara sombrio. Depois acrescentou. Ah, sim, não podias ver. E bom foi que não viesses. Eu também nada vi, declarou Nadia. Tanto melhor, tanto melhor. Pudesse eu também dizer o mesmo. Mas o que foi que viste? Exclamou Miguel Strogoff com mal contida curiosidade. Uma lebre atravessando a estrada perto de nós, informou Nicolau. Quando na Rússia uma lebre atravessa o caminho percorrido por qualquer viajante, a crença popular diz que isso é sinal de desgraça próxima. Nicolau, supersticioso como quase todos os russos, fez parar a Kibitka. Miguel Strogoff compreendeu a hesitação do seu companheiro e, se bem que não tivesse as mesmas expressões sobre as lebres que fogem, procurou todavia reanimá-lo. Não há motivos para sustos, meu amigo, disse-lhe. Não há para ti, nem para a tua irmã, bem sei, respondeu Nicolau. Mas há para mim. Oh, se há. E mudando de tom, é o destino, disse-lhe, paciência. E meteu o cavalo ao trote. Contudo, apesar do sinistro prognóstico, o dia passou-se sem novidade. No dia seguinte, 6 de setembro, ao meio-dia, parava a Kibitka no lugar de Alsalevsk, tão ermo e só como todos os outros que ali ficavam atrás. Ali achou Nadia à entrada de uma porta 2 daquelas compridas facas de lâmina rija que os caçadores siberianos empregam nas suas lutas contra os ursos. Deu uma delas a Miguel Strogoff, que a escondeu no peito, e guardou a outra para si. A Kibitka distava apenas 75 versas de Nizhny Omdinsk.
Nicolau, durante esses 2 dias, não tinha podido recuperar sua habitual jovialidade. O encontro da lebre causara-lhe profunda impressão e ele, que era incapaz de estar uma hora sem falar, guardava agora um silêncio tão profundo que Nádia só a muito custo lograva distraí-lo. Estes sintomas denunciavam claramente um espírito apreensivo, o que não deve causar estranheza se levar em conta que os homens pertencentes às raças do norte tiveram por antepassados supersticiosos fundadores da mitologia hiperbórea. Não conheço a mitologia hiperbórea. Se você conhece, coloque aqui nos comentários qualquer coisa sobre ela. Estou curioso para ver as respostas. De Ekaterimburgo em diante, a estrada de Irkutsk corre quase paralelamente com o 50º grau de latitude, mas ao sair de Biriussinsk, pende de uma maneira sensível para sudoeste, a ponto de cortar obliquamente o 100º grau de longitude. Para chegar à capital da Sibéria Oriental, a estrada segue o caminho mais rápido, atravessando as últimas encostas dos montes Sayansk. Estes montes são apenas uma ramificação dos Altai, cuja grande cadeia é visível a uma distância de 200 verças. A kibitka de Nicolau corria agora pela estrada. Corria de fato. Percebia-se perfeitamente que o seu condutor já não se importava com o cavalo e que também tinha pressa em chegar a Irkutsk. Apesar da sua resignação um tanto fatalista, um pobre homem só se julgaria em segurança quando se visse dentro dos muros daquela cidade. Muitos russos pensariam como ele, e outros, mudando o governo ao cavalo, teriam voltado atrás para depois da mal-agorada aparição da lebre. Entretanto, algumas observações feitas por Nicolau a Nádia e transmitidas por esta Miguel Strogoff deixariam de sentir que a série de calamidades ainda não estava de todo esgotada. Efetivamente, se desde Krasnoyarsk até aqui o território nada tinha sofrido nas suas produções naturais, as florestas começavam agora a mostrar sinais de ferro e fogo, e os prados que se estendiam de ambos os lados da estrada apresentavam indícios manifestos de recentíssimas devastações. Era evidente que algum corpo de exército havia por ali passado. Quem será? Antes de chegar a Nizhny Udinsk, umas 30 verças, puderam os viajantes certificar-se de que só os tártaros seriam capazes de cometer semelhantes estragos. Assim, a devastação não se limitava aos campos talados nem às florestas em parte destruídas. As poucas habitações que se estendiam pela estrada, além de ermas, estavam umas incendiadas, outras meio demolidas. Nas suas parentes, viam-se ainda os sinais por onde as balas tinham penetrado. Calcule-se a dúvida e o receio que estas indicações produziam no ânimo de Miguel Strogoff. Era para ele tanto de fé que tinha por ali passado havia pouco tempo um corpo de tártaros. Quem seriam, pois, esses novos invasores e por que desconhecido caminho teriam eles vindo até ali? A que futuros perigos teria ainda de se ver exposto o correio do czar? Miguel Strogoff não comunicou estes receios aos seus companheiros, para não os inquietar. Contudo, ele estava bem decidido a não interromper a viagem, senão quando se levantasse na sua frente algum desses obstáculos difíceis de superar. Desde a manhã do dia seguinte, cada vez se foi acentuando mais a passagem recente das forças de cavalaria e infantaria. Começavam ao longe a distinguir-se já algumas espirais de fumo. A kibitka ia seguindo com grande precaução. Muitas casas das diferentes povoações abandonadas ardiam ainda, conhecendo-se facilmente que o fogo não lhes fora posto há mais de 24 horas. Finalmente, no discurso do dia 8 de setembro, a kibitka parou de repente. O cavalo recusava-se a avançar. Cercou ladrava tristemente. O que é? Perguntou Miguel Strogoff. Parece-me um cadáver, respondeu Nicolau, que saltara debaixo da kibitka. Era, de fato,
Era de fato o cadáver de um mujique, já frio e horrivelmente mutilado. Nicolau persignou-se. Depois, ajudado por Miguel Strogoff, levou aquele cadáver para fora do leito da estrada. O seu desejo seria abrir-lhe uma sepultura a fim de evitar que as feras devorassem o resto daquele infeliz. Miguel Strogoff, porém, não lhe deu tempo a isso. Vamos, Nicolau, citou ele. Convém não perder no caminho um só instante. E a Kibitka pôs-se logo em modo de movimento. De resto, Nicolau quisesse prestar os últimos deveres aos diferentes mortos que tinha agora de encontrar. Não bastaria para isso toda a sua atividade. Nas proximidades de Nizhny Udinsk, era já aos montões que se avistavam os cadáveres. Os viajantes, porém, só deveriam abandonar a estrada quando corressem perigo iminente de cair na mão dos invasores. O itinerário continuou, pois, a ser o mesmo, e contudo o número das devastações aumentava à proporção que iam atravessando os campos e as aldeias. Todas essas povoações, cujos nomes atestam ser devida a exilados polacos, a sua fundação, acabavam de passar pelos horrores do incêndio da pilhagem. O sangue das vítimas ainda não estava completamente coagulado. Como reconhecer, porém, quais as condições em que se tinham levado efeito a semelhantes atrocidades? Pela estrada não se via uma só pessoa que pudesse descrevê-las. Eram 4 horas da tarde quando Nicolau descobriu as cúpulas da igreja de Nizhny Udinsk, coroadas por grossos rolos de vapores que não pareciam ser nuvens. Que será? Nicolau e Nadia puseram-se a observar, descrevendo ao Miguel Strogoff tudo o que viam. Urgia tomar uma resolução. Se a cidade estivesse desabitada, não haveria perigo em atravessá-la. Mas se, por qualquer circunstância imprevista e grave, os tártaros estivessem de posse dela, era indispensável fazer um rodeio para não entrar lá. Avancemos com prudência, mas não deixemos de avançar, disse Miguel Strogoff. Percorreu-se assim uma versa. Não são nuvens, são massas de fumo, exclamou Nadia. Meu irmão, os tártaros incendiaram a cidade. Nadia, infelizmente, não se enganava. Por entre os vapores apareciam também alguns clarões fuliginosos. As espirais de fumo subiam para o céu, tornando-se cada vez mais espessas. Não se avistava, porém, nenhum fugitivo. Era de supor que os incendiários tivessem encontrado a cidade deserta. Mas seriam os tártaros que a destruíram ou os russos que incendiavam, obtendo as ordens do Grão-Duque? Quereria o governo do czar, que desde Krasnoyarsk, desde o Yenisei, não existisse uma só cidade ou aldeia que pudesse servir de refúgio aos soldados do Emir? E no que dizia respeito a Miguel Strogoff, o que seria melhor, ficar ali ou ir por diante? O correio do czar estava indeciso. Todavia, depois de ter encarado a situação por todos os lados, lembrou-se de que, fossem quais fossem as fadigas de uma viagem através das estepes sem caminhos abertos nem trilhados, eram preferíveis essas fadigas a ter de cair pela segunda vez em poder dos tártaros. Ia propor a Nicolau que deixassem a estrada para talvez não tornar a tomá-la, senão além de Nizhny Udinsk, quando do lado direito se ouviu partir uma detonação e assobiar uma bala. Um cavalo de Kibitka, ferido mortalmente na cabeça, caiu redondamente no chão. Ao mesmo tempo, viam-se aparecer na estrada uns 12 cavaleiros tártaros que cercaram imediatamente a Kibitka. Miguel Strogoff, Nadia e Nicolau, que não tinham tido tempo sequer de prever um tal ataque, acharam-se de repente aprisionados e conduzidos para Nizhny Udinsk. Apesar do inesperado acontecimento, Miguel Strogoff conservava ainda todo o seu sangue vivo. Não podendo ver seus inimigos, não pudera também prevenir-se contra eles. E mesmo que não lhe faltasse a luz dos olhos, ter-se-ia abstido de empregar qualquer resistência para não se expor a ser morto no mesmo instante. Mas se não via, em compensação ouvia, e,
Mais importante ainda, compreendia a língua de que se serviam os seus novos agressores. Efetivamente eram tártaros soldados que tinham vencido contra Kibitka, e por alguma das suas palavras Miguel Strogoff pôde saber que eles cediam o exército de Feofar Khan. Um correio do czar ficou, portanto, bem inteirado do que se passava, tanto pelo que ouviu agora como pelo que ouviu depois. Esses soldados não estavam diretamente sob as ordens do emir, que ainda se conservava além do Yenisei. Faziam parte de uma terceira coluna, especialmente composta de tártaros pertencentes aos canatos de Kokand e de Kunduza, a qual devia aproximadamente reunir-se as forças do emir nas cercanias de Irkutsk. Fora por conselho de Ivan Ogarev, a fim de auxiliar o bom êxito da invasão nas províncias de leste, que esta coluna penetrara pela fronteira do governo de Semipalatinsk, passando ao sul do lago Balkari e seguindo depois pelas faldas do Altai. Esta coluna, comandada por um chefe importante do conato de Kunduza, chegara à parte superior do Yenisei, saqueando e destruindo tudo que encontrava no seu caminho. Era seguida o seu chefe, prevendo que teria sucedido em Krasnoyarsk, por ordem do czar, e desejando facilitar a passagem do rio às forças do emir, expedira pelo rio abaixo uma quadrilha de barcas para, quer como embarcações, quer como material de guerra, auxiliassem a marcha de Feofar Khan sob Irkutsk. Depois, esta coluna, contornando os montes Sayansk, descer ao vale do Yenisei e vier entrar na estrada principal junto de Alsalevsk. Era definitivamente desse lugar em diante que os viajantes tinham começado a notar os grandes estragos e incêndios, tão peculiares às guerras dos tártaros. Nizhny Udinsk não escapara à sorte comum. Os tártaros, em número de 50.000, depois de lhes haverem deitado fogo, tinham ido ocupar as primeiras posições em frente de Irkutsk. Dentro em pouco viriam reforçá-los as colunas do emir. Era tal a situação presente, situação das mais graves para esta parte da cidade oriental, completamente isolada para os defensores pouco numerosos da sua capital. Foi isto que Miguel Strogoff apurou, a chegada de uma terceira coluna tártara em frente de Irkutsk, e próxima junção a ela do grosso das tropas comandadas por Feofar Khan e Ivan Ogarev. Era, pois, inevitável o cerco de Irkutsk, como também inevitável sua capitulação num prazo talvez mais curto do que geralmente se podia supor. Compreende-se de que confusos pensamentos não deveria ficar possuído o espírito de Miguel Strogoff. Não seria para estranhar, portanto, que ele perdesse toda a esperança em tão apertado lance, pois não sucedeu assim. Os seus lábios, contraídos pela cólera, murmuraram apenas estas palavras: "Hei de chegar, de por onde der." Meia hora depois do ataque a Kibitka, Miguel Strogoff, Nadia e Nicolau davam entrada em Nizhny Udinsk. O fiel cercou seguia-os longe. Os presos não deviam ficar nessa cidade que ardia por todos os lados. Estavam sem saber a sorte que os aguardava quando os puseram a cavalo, obrigando-os a partir imediatamente. Nicolau, como sempre, resignado, Nadia de forma nenhuma abalada na sua confiança por Miguel Strogoff, e este, indiferente na sua aparência ao que se passava, porém disposto a aproveitar o primeiro ensejo para fugir. Os tártaros não estiveram muito tempo sem dar pela cegueira de Miguel Strogoff. Como era de supor, a sua natural desumanidade levou-os a divertir-se à custa do prisioneiro cego. Marchavam-se depressa. O cavalo de Miguel Strogoff, não tendo por guia senão seu cavaleiro, caminhava ao acaso, desviando-se a miúde
e lançando por vezes a confusão no meio do destacamento. Tanto bastava para que as injúrias e os insultos chovessem sobre Miguel Strogoff, causando profunda mágoa à pobre Nádia e fazendo corar de raiva a face de Nicolau. Mas que poderiam eles tentar pelo seu companheiro? Não falavam a língua tártara e a sua intervenção seria absolutamente ineficaz. Não tardou, porém, que estes soldados, por um requinte de brutalidade, se não lembrassem de trocar o cavalo que montava Miguel Strogoff por outro que era cego. O motivo da troca nascera da seguinte reflexão que fizeram dos tártaros, e que o correio do czar ouvira. E quem nos afiança que este russo seja verdadeiramente cego? Passara-se isto a 60 versa de Nizhny-Udinsk, entre os lugares de Tatã e de Chibarlinskoye. Miguel Strogoff fora, pois, mudado para o cavalo que era cego, metendo-se-lhe por escar nas rédeas na mão. Depois, com chicotadas, gritos e pedradas, incitara-se o cavalo para largar a todo o galope. O pobre animal, não podendo ser dirigido pelo seu cavaleiro tão cego como ele, ora oboratava com as árvores, ora saía da estrada provocando choques violentos e quedas repentinas. Miguel Strogoff não dizia nada. Da sua boca não se soltava um lamento. Quando o cavalo caía, esperava que lhe o viessem levantar. Quando lhe o levantavam, continuava logo a correr, prestando-se impassível, sempre aquela bárbara distração. Nicolau não podia conter-se diante dos maus tratos. Queria correr em auxílio do seu companheiro, mas as lanças e os chicotes obrigavam-no a voltar para trás. Enfim, o estúpido e cruel divertimento prolongar-se-ia indefinidamente, com grandes aplausos dos tártaros, se não viesse pôr-lhe como um incidente mais grave. Pela tarde do dia 10 de setembro, um cavalo cego desbocou-se e correu direto a um companheiro de 30 a 40 pés e correu diretamente a um despenhadeiro de 30 a 40 metros de profundidade que ladeava a estrada. Nicolau procurou evitar aquele perigo. Destiveram-no, porém. O cavalo, sem governo, deixou-se precipitar com Miguel Strogoff pelo despenhadeiro abaixo. Nádia e Nicolau soltaram gritos de pavor. Deviam julgar que o desventurado cavaleiro ficara feito em pedaços naquela tremenda queda. Quando foram levantá-los, Miguel Strogoff, que pudera desprender-se a tempo da sela, não estava ferido, mas o infeliz animal tinha as pernas partidas. Entretanto, deixaram-no ali para ficar sem ao menos que lhe dessem por comiseração um tiro no ouvido. Miguel Strogoff, este preso à cela de um dos tártaros, foi obrigado a seguir a pé o destacamento. O mesmo silêncio, porém. Sempre a mesma persistência em não proferir um queixume. Passado pela corda que o prendia agora, continuava a caminhar com um passo rápido. Era em todos os lances o homem decidido que falara ao imperador, o general Kesov. No dia seguinte, 11 de setembro, o destacamento passava pelo lugar de Chibarlinskoye. Produziu-se então um fato que devia acarretar consequências bem funestas. Caíra a noite. Os tártaros, que tinham tido algumas horas de descanso, estavam todos mais ou menos embriagados. Tratava-se de continuar a marcha. Nádia, que até aquele momento passara como por milagre despercebida, foi repentinamente insultada por um dos soldados. Miguel Strogoff não pudera ver o insulto, mas vira o Nicolau por ele. E serenamente, sem se alterar, sem talvez ter a consciência do que fazia, Nicolau cresceu sobre o autor do insulto. Antes, porém, que este pudesse fazer o menor movimento para o segurar, Nicolau arrancava-lhe dos coldres uma das pistolas e varava-lhe o peito com ela. Com o barulho do tiro, aproximou-se um oficial que comandava o destacamento. Os soldados iam de certo desfazer o pobre Nicolau quando, a um gesto de seu comandante, o largaram fortemente, colocando em cima de um cavalo. Depois o destacamento largou a galope. A corda que pendia Nicolau Strogoff, triturada pelos seus dentes, partiu-se a um puxão mais forte do cavalo e o tártaro, meio bêbado, influenciado pela corrida, não reparou que lhe ficava para trás o prisioneiro. Miguel Strogoff e Nádia,
acharam-se novamente a sós na estrada. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito por canal, ok? Pelo menos um. Pode trazer mais. Ok? E também, coloque também nos comentários que livros você quer ver nos próximos capítulos. Ou melhor, nos próximos vídeos. Ok? Se não botarem, eu vou escolher. Já tenho na lista. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e até logo!